Bom dia, queridas irmãs e irmãos. Nós vamos começar o nosso culto. Já começamos com algum atraso, com alguns minutos, mas o primeiro culto acabou um pouco mais tarde, então houve esta necessidade de reajustamento. Mas aqui estamos para louvarmos o nosso Deus. E no início deste culto, eu quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. Que estas bênçãos, estas maravilhosas bênçãos nos possam acompanhar em cada momento. Essa graça e essa paz que ninguém nos pode tirar. E como disse o apóstolo Paulo, ninguém nos pode separar do amor de Deus. Ninguém, nada. Nenhuma criatura nos pode separar. Nenhum acontecimento nos pode separar. Nós estamos nas mãos certas, nós estamos nas mãos daquele que nos segura. E como povo de Deus, nós temos a oportunidade de nos reunirmos ao domingo. Não apenas estando aqui neste local, mas há irmãos e irmãs que estão em suas casas também, conosco a cultuar a Deus. E é tão bom que a família de Deus se reúna para exaltar o seu Pai, para dar honra e glória. E é por isso que aqui nos encontramos, exatamente para o honrarmos. Mas as atividades da nossa igreja não se resumem apenas aos cultos que temos, mas nós temos outras atividades para além dos cultos. Nós temos a escola bíblica dominical, desejávamos que ela funcionasse presencialmente, como antigamente, mas devido a esta pandemia houve este reajustamento, um desdobramento dos cultos da manhã, e por isso a escola dominical não tem espaço no período da manhã, mas tem espaço numa outra plataforma online, através do Zoom. Então, logo às 19 horas, os jovens adultos terão a sua lição. Entramos numa nova revista, na primeira, que vai, então, dizer respeito a Lucas, do capítulo 1 ao capítulo 9. E logo estaremos, então, a iniciar esta série de estudos às 19 horas, através do Zoom. Antes da nossa lição, os adolescentes também terão a sua às 15 horas. Quarta-feira, se Deus assim o permitir, aqui estaremos presencialmente às 16 horas para orarmos e também para estudarmos a palavra de Deus. E ao sábado, como os jovens costumam fazer, também eles estarão reunidos através online desse método para então poderem ter o seu tempo de estudo bíblico e também de tarde recreativa. Mas também quero lembrar uma outra informação que tem a ver com o nascimento do Jeremias. Ele está quase para nascer. Perguntar-me, mas quem é o Jeremias e quem são os pais de Jeremias? É o irmão José Carlos e a irmã Juliana. O nascimento está previsto para o final deste mês, princípio do outro. E tal como fizemos com o nascimento da Sofia, a filha do irmão Oséias e a irmã Cícera, também queremos fazer com estes irmãos, recolhendo então lembranças para podermos entregar a estes irmãos. É a União Feminina que promove. Eu falei com a irmã presidente, a irmã Hilda, e ela então disse para vos informar. Então, se os irmãos quiserem participar, pode ser produtos do dia a dia, né? Fraldas, toalhitas, que são tão importantes, mas também pode ser lembranças para o enxoval relacionados com a roupinha e outros acessórios. Então, até o final deste mês, nos próximos 3 domingos, estará a fazer-se então esta recolha, a reunir as lembranças para depois podermos entregar a este casal. Então, os irmãos estão convidados a fazê-lo. Mas, claro, também temos que dar nota do falecimento da Dona Rosa Ferreira, a irmã Rosa Ferreira, mãe do irmão Aurélio Mota e da irmã Adélia Torres, que faleceu na quarta-feira passada. Ontem foi o velório e ontem também procedeu-se ao enterro. Então, lembrar, vamos orar por esta família que está enlutada, para que Deus possa consolar os seus corações
neste momento. Ontem já tivemos a oportunidade de expressar as condolências em nome da igreja, mas também o fazemos agora em culto público, esta expressão e também o desejo de que Deus possa consolar o coração destes nossos queridos irmãos. Também uma outra informação tem a ver com uma aplicação que foi produzida para a nossa igreja. O Miguel Figueiredo, ele produziu uma aplicação para os telemóveis, onde nós podemos descarregar essa aplicação e temos lá toda a informação referente à nossa igreja. Não apenas informações, mas também o boletim estará lá, e estarão lá também as próprias mensagens que aqui são transmitidas. Então, peço aos irmãos que possam descarregar. E se tiverem dúvidas em fazê-lo, poderão perguntar ao Mateus, ao Miguel, que eles ajudar-vos-ão, então, a descarregar esta aplicação que foi feita exclusivamente para a nossa igreja. Este irmão que já referi teve esta amabilidade de o fazer. Então, estas são algumas informações que queremos deixar convosco no início deste culto, aproveitando agora a oportunidade do prelúdio, para podermos orar pelas atividades da igreja, orarmos também pelos irmãos que estão a passar por dificuldades, para que Deus possa estar a consolar aqueles que estão abatidos, a fortalecê-los, e também possa estar com aqueles que estão doentes, para que obtenham a cura, o alívio das suas dores. Então, vamos orar enquanto o Mateus estará a tocar o prelúdio. Queria convidar os irmãos a lerem comigo o Salmo número 93. Ele vai estar aqui a ser projetado para que os irmãos possam participar desta leitura. Eu vou começar a fazê-la e depois peço a vossa atenção para que possam continuar esta leitura. Diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está afirmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme e vertical. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas não conosco do que o ruído das águas, que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. O Senhor reina, está vestido de majestade. O nosso Deus é um Deus majestoso. E mesmo sendo assim, Ele compadeceu-se de nós, Ele veio a este mundo. E se nós estamos aqui nesta manhã, se nós estamos a acompanhar e a participar neste culto, é porque Ele nos libertou, é porque Ele nos salvou, é porque Ele nos amou e demonstrou a sua graça para conosco. E nós vamos estar a afirmar: majestade, majestade, a tua graça me encontrou como eu sou,
mãos vazias, mas vivo em tuas mãos. Então vamos juntos cantar este canto, convido a ficar de pé para o podermos fazer.
Sim, Pai querido, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. E se aqui estamos, Senhor, se nós Te podemos cultuar, é porque Tu nos libertastes, é porque Tu nos salvastes, é porque Tu demonstraste o Teu amor e a Tua graça para com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque estamos em Tuas mãos e delas ninguém nos pode tirar. Obrigado, Senhor, porque Tu és por nós. E se Tu és por nós, quem será contra nós? Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido um Deus maravilhoso. Tu tens sido um Deus que nos tens tocado pelo Teu amar, que nos tens perdoado para podermos perdoar. Obrigado, Senhor, porque é tão bom nós unirmos as nossas vozes para Te engrandecermos, para Te agradecermos as bênçãos que Tem nos dado, para expressarmos a nossa alegria. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, porque podemos ter forças, podemos ter saúde para Te louvar. Mas neste momento queremos entregar nas Tuas mãos aqueles que estão a sofrer, aqueles que se encontram doentes, aqueles que se encontram lutados, aqueles que estão a passar por lutas, que Tu possas estar a consolar a cada um, Senhor, que Tu possas estar a fortalecê-los, que eles possam descansar em Ti, que possam encontrar em Ti aquilo que precisam, Senhor. É esta oração que nós te fazemos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. E nós vamos cantar um hino agora. O hino que tem como título Firme nas Promessas. Firme nas Promessas. Mas eu pergunto, em que promessas? Quais são as promessas que vêm à nossa mente quando nós falamos em promessas de Deus? Quais são as promessas que nos têm dado ânimo, que nos têm ajudado neste mundo em que temos vivido? Recordar promessas. Os irmãos querem recordar algumas promessas que têm estado presentes nas vossas vidas? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então encontramos esta afirmação de Jesus aos seus discípulos, não é? Em João capítulo 16, versículo 33, ele disse isso aos seus discípulos para terem bom ânimo. E fala que ele venceu e naturalmente tendo ele vencido, dá-nos também a vitória. Outras promessas. Muito bem, Jesus dá esta promessa depois de ter ressuscitado. Ele então promete isso aos seus discípulos e encontramos em Mateus 28, versículo 20. Outras promessas. Se me amares, eu e meu Pai faremos morada em ti. Viremos e faremos morada em ti. Exatamente. Temos esta garantia desta presença de Deus, de Jesus Cristo nas nossas vidas e do Espírito Santo também. A Trindade está em nós. Eu vou para o meu Pai para que vos preparar lugar para quando eu estiver, vocês estejam também. Encontramos isso em João capítulo 14, né? Jesus anuncia-lhes que vai sofrer e Jesus disse, não se tu, vosso coração, crede em Deus? Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para junto de mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Que bela promessa é esta, na qual nós podemos nos permanecer firmes. Mas alguma que queiram lembrar? Uma referente à oração. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Temos esta promessa. E às vezes não. Pedimos, não batemos e não buscamos. E depois não encontramos o resultado. Mais alguma? Para os cansados e oprimidos, lembra-se alguma promessa? Muito bem, encontramos em Mateus 11, 28, nesta promessa. E quantas vezes nós nos encontramos cansados e oprimidos também? É só os outros? Às vezes nós também nos sentimos assim. Mas sabemos que temos um Salvador aonde podemos ir. Este convite, vinde.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então que possamos permanecer firmes nas promessas. Temos estas e temos milhares de promessas na Bíblia, que nós possamos permanecer firmes nela. Quero vos convidar novamente a ficar de pé para cantarmos este hino, e enquanto fazemos, então, quem desejar também neste momento entregar os seus dízimos e ofertas, que o possa fazer. Nós possamos permanecer firmes nas promessas do nosso Senhor. Ele não mente, Ele cumpre aquilo que tem prometido. Quero convidar um dos irmãos que sinta desejo de orar neste momento, então, que o possa fazer. Agradecemos ao Pai Santo pelo teu amor, porque tu estás connosco dia após dia, e nós te agradecemos, Pai, por esse grande privilégio. Estamos na tua casa, louvando-te, glorificando-te, exaltando-te, Senhor, porque tu mereces a nossa gratidão, Senhor. E nesse momento de louvor e gratidão, nós também agradecemos, Pai, pela dízima oferta que foi dada, Senhor, que tu possa abençoar cada dia, cada momento, Senhor. Também abençoa para cada irmão e irmã contribuir com alegria, Senhor, para que o teu reino venha mais à frente, Senhor. E por isso, Pai, nós te pedimos, agradecemos tudo quanto tu estás fazendo nessa vida. Ó Pai, nós agradecemos pela salvação que nos deste, Senhor, porque tu mostras na cruz do trabalho com os seus pecados, para que nós andássemos na luz. E assim, Pai, nós, com esse intuito de te glorificar cada dia, cada momento, Pai, também pedimos, Pai, que tu possa nos orientar nas nossas vidas, para as nossas famílias, porque sabemos, Pai, que há muitas dificuldades que nós passamos na nossa vida, mas tu estás em cada momento a nos orientar. E por isso, Pai, pedimos a tua graça, a tua misericórdia, o teu amparo, para que nós andássemos na tua paz. Também não esquecemos, Pai, pelos irmãos que estão doentes, Senhor, que possa restaurar a sua enfermidade. Também lembramos aqueles que estão nos hospitais, Senhor, porque sabemos que há muitos gente precisa de Ti, precisa do Teu amparo, precisa da Tua ajuda, Senhor.
mas só a Ti nós agradecemos, só a Ti nós confiamos, Pai. E assim nós te pedimos e agradecemos pelo Teu Santo Espírito. Em nome e pelo amor de Jesus Cristo, Salvador. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. Na semana passada nós olhamos para a quarta bem-aventurança. E hoje nós estaremos a olhar para a quinta, que encontramos em Mateus capítulo 5. E tal como eu fiz na semana passada, vou fazer de novo convosco o mesmo exercício, que apela à nossa memória. Mas hoje os irmãos vão ter uma ajuda. Hoje eu vou dizer a primeira parte da bem-aventurança e os irmãos vão dizer a segunda parte, tá bom? Hoje vai ser assim. Então a primeira é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu espero que nós, quando chegarmos ao final de todas elas, os irmãos saibam todas de cor. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados ou fartos. Bem-aventurados os misericordiosos. Muito bem, os irmãos já sabem a bem-aventurança de hoje. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós vivemos num mundo de oposições. Nós encontramos no nosso mundo pessoas distintas, diferentes umas das outras, que navegam em polos distintos. Nós encontramos na nossa sociedade pessoas misericordiosas, mas também encontramos pessoas vingativas. Encontramos no nosso mundo pessoas que demonstram amor, mas também encontramos pessoas que vivem mergulhadas no ódio. Nós encontramos no nosso mundo pessoas que se preocupam com os outros, mas também encontramos no mundo pessoas que só se preocupam consigo mesmas. Há pessoas que usam seus talentos, os seus bens, o seu tempo para ajudarem os outros. E há aqueles que se usam dos dons, dos talentos, do tempo e dos bens dos outros para proveito próprio. Há pessoas que procuram socorrer os necessitados, mas há outros que procuram provocar situações de angústia, de sofrimento e de dor. Jesus também, no seu tempo, enfrentou essas realidades, essas oposições. Jesus também lidou com pessoas sinceras, pessoas que queriam realmente aprender, pessoas que o buscavam, porque olhavam para Jesus como ele era, mas havia também quem o fazia para tentar Jesus. Até tinham boas questões, mas o faziam apenas com uma intenção: apanhar Jesus em falta. E nas bem-aventuranças Jesus quis mostrar como é que os seus filhos devem ser. O que ele espera dos filhos do reino? Espera que eles possam marcar a diferença. Espera que eles possam mostrar uma realidade que demonstre, que aponte para quem é o seu Pai, quem é o seu Deus. E esta bem-aventurança leva-nos a sermos misericordiosos. E 3 questões nós levantamos e procuraremos responder nesta manhã sobre esta bem-aventurança. A primeira delas é: o que é ser misericordioso? Como é que nós podemos definir este termo? E naturalmente uma das primeiras procuras ela é feita no dicionário. Vamos ao dicionário de língua portuguesa e lá encontramos esta definição. Misericordioso é aquele que tem ou revela um sentimento de dor e solidariedade em relação a alguém que sofreu uma tragédia pessoal ou em relação a alguém que caiu em desgraça, acompanhado do desejo ou da disposição de ajudar ou salvar essa pessoa.
É interessante esta definição porque ela envolve duas componentes. A componente sentimental, de empatia, sentimos empatia pela outra pessoa, sentimos a dor da outra pessoa, mas envolve também a componente de ação. Não é apenas ter empatia por, mas é agir em favor de. Agir em favor daquela pessoa que passou por essa tragédia ou caiu em desgraça. Russell Shedd, ele define misericórdia como a qualidade divina pela qual a compaixão nos afeta de modo suficientemente profundo que nos leva a procurar aliviar o sofrimento do próximo. É interessante esta definição porque acrescenta algo mais. Acrescenta que a misericórdia é uma qualidade divina. E é. O homem não nasce sendo misericordioso. Não é uma característica natural ao coração humano. A misericórdia não lhe pertence naturalmente. A misericórdia é uma qualidade que Deus nos dá. É a Ele que pertence a misericórdia. E Ele a distribui pelos seus filhos. O salmista entendeu isso muito bem. E no Salmo 66, versículo 16, ele diz: a ti, Senhor, pertence a misericórdia. A ti, Senhor, pertence a misericórdia. Portanto, é um atributo, uma qualidade que Deus dá, que Deus distribui. A misericórdia é uma compaixão ativa por aqueles que sofrem. E nós temos um bom exemplo do que é ser misericordioso. Certamente lembram-se da história, da parábola do bom samaritano. Um homem que era rejeitado pelos judeus, um homem que era visto como inferior, mas que demonstrou um comportamento exemplar. E ele vê um homem estendido junto à beira da estrada. Enquanto que o levita e o sacerdote tinham passado por esse homem e não tinham feito nada, aquele samaritano viu aquele homem à beira da estrada, aproximou-se dele, compadeceu-se dele, mas não apenas teve um sentimento para com ele, não apenas teve empatia para com ele, mas agiu. Pegou nele, fez os primeiros curativos, pô-lo sobre o seu animal e levou-o então para uma pensão, para que aí pudesse receber os cuidados e pudesse melhorar. Ser misericordioso é ter a atitude do bom samaritano. É amar. Mas ser misericordioso também é estar disposto a perdoar. Está disposto a perdoar ao malfeitor que nos fez mal. Foi isso que Deus fez por nós. Em Efésios 2, 4 e 5 diz que Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, com muito amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensa e pecado, nos vivificou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Foi a sua misericórdia que levou então a esta restauração, a este perdão. Quem é misericordioso interessa-se pelos outros, busca o bem-estar do próximo, procura suprir a necessidade dos carenciados. Ser misericordioso é isso. Mas por que é que eu devo ser misericordioso? O que é que me leva a ser misericordioso? Há várias razões. Em primeiro lugar, porque Deus é misericordioso. Deus o é. E o próprio Jesus disse: sede misericordiosos como também misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. Vemos isso em Lucas 6, versículo 36. Um dos atributos de Deus é misericórdia.
Se Deus não fosse misericordioso para conosco, há muito que nós teríamos sido consumidos, destruídos. Mas porque Ele é misericordioso. E nós encontramos tantas descrições da misericórdia de Deus. Nós podemos aqui estar. O nosso Deus é misericordioso. Então isso já é uma boa razão para nós o sermos também. Mas também porque Deus não apenas é, mas Ele exige que nós sejamos. Ele diz, Ele orienta, ordena a sermos assim. O profeta Miqueias, inspirado pelo Espírito Santo, disse: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esta é a ordem. Deus já quer que nós amemos a misericórdia, que nós a pratiquemos na nossa vida. Jesus, reafirmando as palavras de Deus, disse: misericórdia quero e não sacrifício. Então, esta é uma segunda razão. Primeiro, nós vimos que Deus é misericordioso. A segunda, porque Deus ordena que sejamos misericordiosos. Mas há uma terceira razão. Porque Jesus Cristo é misericordioso e nós devemos imitá-lo. Nós somos discípulos dele e por isso devemos imitar a Jesus Cristo. Nós vemos como Jesus foi misericordioso com as pessoas que o rodeavam. Como ele foi misericordioso com a multidão que andava errante, porque não tinham pastor. Jesus foi misericordioso. E se nós realmente somos discípulos de Jesus, devemos imitá-lo. Devemos fazer aquilo que ele fez. Mas eu também devo ser misericordioso se quero continuar a desfrutar da misericórdia de Deus. Mas como isso? Se eu quero continuar a desfrutar da misericórdia de Deus, eu tenho que ser misericordioso? É verdade. Nós encontramos a parábola do credor incompassivo. Um homem devia uma grande fortuna ao rei. E o rei chamou para prestar contas. E aquele homem disse: eu não tenho como pagar. E aquele rei perdoou. Perdoou-lhe toda a sua dívida. Mas aquele servo tinha um conservo que lhe devia 100 denários, pouco dinheiro, não era nada, em comparação com a fortuna que ele devia e que lhe foi perdoada. Mas ele chegou perto daquele homem que lhe devia, abanou. E como ele não tinha recurso, o pôs na prisão. Outros viram aquela cena e contaram ao rei. E o rei ficou indignado. Como é que um homem que tinha sido tão perdoado não perdoou o seu conservo? E chamou à sua presença. E o entregou para ser preso. E ele, que tinha sido perdoado, não perdoou. Que tinha recebido misericórdia da parte daquele homem, não foi misericordioso. E por isso não desfrutou daquela misericórdia que lhe tinha sido mostrada anteriormente. Nós encontramos uma afirmação equivalente a esta parábola. Quando Jesus, na oração no Pai Nosso, ele disse: perdoa-nos as nossas dívidas. Qual é a segunda parte? Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Reparem, como nós perdoamos. Mas se eu não perdoo, então nós devemos ser misericordiosos para desfrutarmos. E é exatamente isso que a bem-aventurança nos diz. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Reparem, felizes os misericordiosos. Aquele que é misericordioso, aquele que o faz voluntariamente, ele sente prazer naquilo que está a fazer. Sente alegria.
É claro que não é nada forçado, não é obrigado a fazer, porque senão não vai trazer qualquer prazer. Mas falo de livre e espontânea vontade, realiza-se com aquilo que faz. Mas também porque alcançará misericórdia, inevitavelmente da parte de Deus, mas também da parte dos outros, não de todos, possivelmente apenas de um pequeno grupo, mas também esta misericórdia, ela produz frutos também, que é misericórdia. E é isso que Deus requer. Deus requer que sejamos misericordiosos uns para com os outros. Assim como Ele foi misericordioso para conosco. E se nós hoje podemos participar desta mesa, se nós podemos celebrar a ceia do Senhor em memória dele, é porque Ele foi misericordioso. Se Ele não tivesse sido, nós não estaríamos aqui. Como disse o profeta Jeremias, se não fosse a tua misericórdia, há muito que teríamos sido consumidos. Mas não fomos, porque Deus foi misericordioso. Então que possamos estar gratos a Ele e possamos fazer como Ele fez. E que este memorial, na qual agora vamos participar, que possa então ser um estímulo para cumprirmos esta bem-aventurança. Que nós possamos também, com a participação neste memorial, estar gratos a Deus pela sua misericórdia para conosco. Que assim seja. Nós vamos agora, como eu disse, participar deste memorial. Um memorial, uma ordenança para os filhos e filhas de Deus. Para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, para aqueles que, tendo feito, também deram testemunho público da sua fé através do batismo. Então, aqueles que já creram em Jesus Cristo, já batizaram, batismo por imersão, então poderão participar deste memorial. E quero convidar os irmãos a fazerem o favor de abrirem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 26, para lermos do versículo 26 a 29. E peço então ao irmão Técio e à irmã Hilda que então se possam preparar para nos ajudar na distribuição do pão e do vinho, que previamente possam calçar as vossas luvas para então poder nos ajudar nessa distribuição. Mateus capítulo 26, e nós vamos ler então do versículo 26 ao versículo 29. Diz assim o Senhor, ou diz o texto bíblico: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Mais uma promessa na qual podemos descansar. Esta promessa de que um dia também havemos de participar na ceia, mas lá no céu. Não aqui neste espaço, num outro qualquer espaço, mas lá no céu. Até o beber de novo convosco no reino de meu Pai. Vamos dar graças ao Senhor por a tão grande salvação que Ele nos concedeu. E quero convidar o irmão Técio para o fazer. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tão maravilhosa salvação e também pudermos reiteradamente celebrar esta grande ordenança que encerra o nosso processo da salvação. E que possamos não só extrair aquilo que é o seu objetivo final, mas também vivenciá-lo no nosso contexto social diário. E através das nossas vidas, muitas vidas também possam ser tocadas, possam
render a pelo Evangelho. E neste dinamismo, tanto da nossa vida pessoal como a igreja, que tudo possa contribuir sempre para a glória e louvor do teu grande nome. Em nome bendito de Jesus Cristo, oramos para tomar esta ceia. E enquanto os irmãos estão a distribuir o pão, nós vamos cantar o cântico. Este é o meu respirar, este é o meu pão. Ele é o nosso pão. Ele próprio se apresentou como pão da vida, pão dos céus. Ele é o nosso alimento, ele é o nosso ar, é o ar que nós respiramos. Não no sentido literal, naturalmente, mas assim como o ar é precioso para a nossa respiração, assim também ele é vital para ela. Então vamos cantar este canto. Temos em nossas mãos o pão.
E Jesus nos ensinou como é que nós devemos fazer. Fazê-lo em memória da sua obra, em memória daquilo que Ele é. Então, em memória de Jesus Cristo, participemos do pão. E vamos continuar agora a cantar, e agora vamos cantar a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Enquanto a irmã Hilda estará a distribuir então o vinho. Terceira estrofe, mas agora queria convidar os irmãos a ficarem de pé e vamos acompanhar a oração que a irmã Hilda vai estar a fazer neste momento. Agradecemos, Senhor, este dia, Senhor, agradecemos a tua presença no meio de nós, Senhor, e especialmente, Senhor, agradecemos o sangue que o Senhor Jesus deu para a purificação dos nossos pecados. Obrigada pela grande amor que foi manifesto no seu sacrifício e na sua dádiva por nós. Em nome do Senhor Jesus. Então, em memória de Jesus Cristo, participemos do vinho.
vamos continuar a cantar. Agora vamos cantar a terceira estrofe, a última que nos falta deste hino. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós agora e para todos sempre. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos ouvir o pós-lúdio e aproveitar esse tempo para estarmos em oração ao nosso Deus. Uma boa semana e que Deus vos abençoe.